Oi, pessoal. Vamos lá para a nossa leitura do quinto signo. Nós já fizemos leitura para Sagitário, Aquário, Escorpião e Virgem. Vamos ver quem vai ser o signo de hoje. Para qual leitura, para qual signo será destinada essa leitura? Vamos lá. Hoje o signo será Câncer. Signo de Câncer. Então, vamos lá. Lembrando que é uma leitura de opções, é uma leitura intuitiva e também é temporal. Então, independente do momento que você receber esse vídeo, tiver acesso a esse vídeo, pode ser que ele tenha alguma mensagem para lhe trazer. Como é uma leitura de opções, nós vamos começar aqui pela opção de número 1, que é a Ágata de Fogo. Nós temos também a opção de número 2, que é o Cristal de Quartzo Azul, e a Vassourinha de Bruxa. Então, caso você tenha o signo de Câncer, né, forte no seu mapa, essa leitura é para você. Então, veja qual opção você escolhe. Se concentra, de repente, em alguma questão, ou então pode ser também mais geral, alguma área da sua vida. E vamos lá. Vamos começar agora por quem escolheu a opção de número 1. Ágata de Fogo, gente. Tentando pedir licença aqui pro meu gato, mas... Ai, meu Deus! Olha isso, gente. Ai, é muito difícil ser mãe de gatos. Eles são muito bagunceiros, às vezes. Para quem escolheu a opção de número 1, Ágata de Fogo, uma mensagem, conselho e direcionamento, por favor. Vamos lá, agora os arcanos menores. Uma mensagem, conselho e direcionamento para quem escolheu a opção de número 1, Ágata de Fogo. Lembrando que se você estiver vendo essa leitura no Instagram, pode ser, é bem provável que a leitura completa esteja no YouTube. E o link tá na bio, porque o Instagram não tá entregando o vídeo completo, sabe? Em razão do tamanho. Então, vamos lá. Para quem escolheu a opção de número 1, Ágata de Fogo. Nós temos aqui as cartas da Lua com 7 de ouros, Imperatriz com 10 de ouros e Dependurado com 10 de copas. Eu percebo que vai ser um momento de bastante realização material. Todos os arcanos menores representam isso. Representam você se esforçando muito, né? Plantando algo. Aqui essa carta a gente percebe que é uma pessoa que plantou algo, já tá começando a ver os frutos. Essa carta aqui representa muita estabilidade. E essa aqui, além da estabilidade, é a sensação de realização, sabe? Então, o enforcado, né, o dependurado, ele também mostra uma situação estável, né? Porque ele tá parado, né? Uma certa estabilidade.
Fala muito de você ouvir a sua intuição, na carta da Lua traz isso. A Imperatriz fala para que você use a sua criatividade e também fala de abundância, né? Aqui é muita abundância. Então, se você perguntou, por exemplo, sobre questão material, que você tenha, vamos supor, investido em algo ou pretenda investir, vai ser muito abundante. Só que pode ser que você tenha que ver alguma situação por outra perspectiva, sabe? O dependurado mostra isso. Você percebe que ele tá nessa posição, né? E ele tem uma luz aqui. Essa luz é como se pudesse representar uma ideia também que você pode ter olhando por outro ângulo uma situação. E como também que essa ideia pode vir? Através da sua intuição e da sua criatividade. E isso aí te trazendo muita estabilidade e sensação de realização, sabe? Comemorações e tal. Então, seja qual for a pergunta que você tenha feito, a resposta é totalmente positiva aqui. O único conselho é que pode ser que você tenha que ver algo por outro ângulo, sabe? Para que você consiga ter uma iluminação, você consiga chegar numa conclusão mesmo assim, que vai te trazer toda essa estabilidade. Então, ouça a sua intuição e a sua criatividade e você vai receber muita abundância, ok? Então, essa foi a mensagem para quem escolheu a opção de número 1, Ágata de Fogo. Agora nós vamos para a opção de número 2, que é o quartzo rosa. Oh, perdão, quartzo azul. Vamos lá. Para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul, uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor. Para os cancerianos, para quem tem câncer forte no mapa, e escolheu a opção de número 2, quartzo azul, uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor. Opa! Ai, quando vira assim, se bem que virou muitas, né? Não foi uma só, então calma lá. Mensagem, conselho e direcionamento para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul. Vamos lá. Ó, olha só para vocês verem. Acho que foi até a mesma posição da opção anterior. Que interessante. Ó, aqui também, de repente, pode ser também que a pessoa, se você tiver feito mais de uma pergunta, né? Pode ser que também esteja voltado para uma mesma questão. Vamos lá, então. Aqui nós temos a carta do Sol com o Cavaleiro de Espadas, a Lua com 7 de ouros e a Torre com 10 de ouros. Bom, aqui já é um cenário diferente, né? Mas aqui também tem algumas vertentes parecidas com a opção anterior, né? Então, de repente, pode ser interessante também ouvir a leitura anterior, né? Caso você ainda não tenha ouvido. Aqui,
a gente percebe uma situação que acontece, a gente vê uma pressa para algo se concretizar, pode ser uma pressa, pode ser você precisando ser mais positivo em relação a algo, porque às vezes você pode estar com muita pressa, assim, eu plantei, mas e aí? Até agora nada, eu tô me esforçando, eu tô correndo atrás, que essa carta representa isso, né? Você percebe que a pessoa tá observando o que ela já plantou, e você querendo que obter resultados logo. O Cavaleiro de Espadas mostra isso, é uma carta de pressa. O Sol te pede para ser mais positivo, não ficar pensando assim, tá demorando muito e tal, porque a Lua fala, além de falar da sua intuição, ela fala que pode ter algo que ainda não foi revelado sobre essa situação que você tá questionando. Então, o que a gente percebe aqui? Como tem algo oculto aqui, a Lua é algo oculto. Não adianta você ter essa pressa aqui, porque alguma coisa ainda não tá clara e vai haver uma mudança. A Torre é mudança. As estruturas, é um rompimento de estruturas, assim. E não é uma mudança tão pequena, sabe? Mas é uma mudança que vai ser essencial nesse seu projeto, nesse seu questionamento. Se você perguntou sobre, seja o que for que você tenha perguntado, o que a gente percebe aqui por mais que você às vezes queira que algo se concretize rapidamente e seja necessário que você seja mais positivo, algo ainda não está bem claro. Às vezes não vai ser exatamente como você queria. Assim, não vai ser exatamente da forma como você pensava que seria e talvez nem mesmo com a velocidade que você imaginava. Porém, vai haver alguma mudança nesse cenário e é uma mudança que vai ser para melhor, porque o 10 de ouros, ele fala de muita abundância, sabe? Então, essa mudança aqui vai trazer abundância para você. Então, vamos supor, no momento que se acontecer de fato, né, que isso são tendências, durante esse seu projeto, acontecer algo que você não esperava, não é para você ficar desesperado e tal. É para você ser positivo, porque às vezes a gente assusta de fato com mudanças, a gente tem medo da mudança, mas é uma mudança que, por mais que às vezes pode, de certa forma, né, a gente ficar preocupado, é uma mudança que vai ser muito boa, muito benéfica, vai trazer abundância, vai trazer estabilidade material, sabe? Então é nesse sentido, é você, por mais que de repente seja pego aí de surpresa, talvez seja algo que você ainda não sabe, quando acontecer, lembre-se de pensar positivo, de não sair desesperado, agindo por impulso, porque você tendo paciência, essa carta também fala de paciência, essa mudança vai te trazer benefícios. Então, às vezes, no primeiro momento, você não consiga já ver todo o cenário, né? E depois que você vai cair na real e falar, nossa, eu fiquei com medo daquela mudança, mas acabou que ela foi muito melhor do que eu esperava. Ela trouxe algo muito melhor. Então, para quem escolheu essa opção de número 2, é nesse sentido, sabe? É você refletir sobre isso, lembrar, ou caso já tenha acontecido a mudança, que você tenha paciência, porque com o tempo você vai perceber que foi algo para melhor, ok? Então, essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 2, quartzo azul. Agora vamos para a opção de número 3,
vassourinha de bruxa. Uma mensagem, conselho, direcionamento, né? Pra quem escolheu a opção de número 3, vassourinha de bruxa, por favor. Opa, vou aceitar. Mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 3, vassourinha de bruxa. Vamos lá. Só tampar minha estrela aqui. Bom, para quem escolheu a opção de número 3, nós temos aqui a carta da estrela com as de ouros, sacerdotisa com 6 de ouros e o carro com 7 de copas. Bom, o que eu percebo aqui é o seguinte: você recebendo uma oportunidade, o As de Ouros fala isso. Inclusive fala de material, sabe? Pode falar de financeiro e tal. A maioria das leituras aqui parece que também teve mais essa abordagem. E aí, saiu junto com a carta da estrela. Estrela pede para que você tenha esperança, sabe? Porque é uma carta que é muito positiva. Então, se você estiver num momento que você não sabe exatamente o que vai acontecer, tenha esperança, porque a tendência é que você receba uma oportunidade, porque essa carta fala disso. O 6 de ouros também fala disso. O 6 de ouros, ele pode estar falando aqui, inclusive, de uma promoção no trabalho, ou até mesmo, caso você não esteja pretendendo, né, uma promoção, pode ser um reconhecimento que não aconteça diretamente como promoção, mas de repente algo que o universo te traz, assim, que é em razão do que você já vem fazendo, sabe? De acordo com o que você questionou aí nessa leitura, nessa opção. A sacerdotisa aqui, ela pode estar falando de aprimoramento, de estudos. Então, vamos supor, se você estiver estudando, o seu estudo vai trazer reconhecimento. Mas também pode estar falando para você ouvir sua intuição. Por quê? Você vai receber uma oportunidade que vai te trazer avanços, mas o carro fala disso, de avanço, fala que você já tem uma bagagem, que você já está pronto para avançar. Mas o 7 de copas fala de ilusões, sabe? É uma pessoa pensando demais. Então, pode ser hora de você, como saiu junto com a carta do carro, de você não ficar pensando tanto, não ficar pensando assim mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mais ou menos nesse sentido, sabe? Então, fala para você ter
É claro que a gente tem que sonhar, mas para você ter um pouco de pé no chão também, não ficar pensando demais, porque às vezes você pensa muito e acaba procrastinando algo, sabe? E acaba deixando algo para depois e não concretiza por causa disso, por pensar tanto assim. Então, o conselho aqui é que você não fique tanto no plano das ideias e comece a agir, a avançar, sabe? Se você tá aí pensando em alguma situação que você quer planejar algo, mas você fica pensando em empecilhos, em muitas possibilidades, é momento de você pegar algo e colocar em prática e seguir e avançar. Não ficar só, né? Aqui a gente vê até algo flutuando, assim, não ficar tão assim. Coloca o pé no chão e vai, entendeu? Então, não tenha medo de vulnerabilidade, porque essas cartas aqui também podem falar disso, sabe? A estrela, seis de ouros. Você está pronto. A carta do carro fala que você está pronto. Então, você não precisa se sentir vulnerável e nem inseguro. De achar que você não tem capacidade, de achar que você não é bom o suficiente. Pelo contrário, você é bom o suficiente, mas você precisa reconhecer isso e parar de deixar que os seus pensamentos te dominem, sabe? Então, para quem escolheu a opção de número 3, é essa mensagem. Começa a avançar, reconheça que você é bom, reconheça que você está pronto. Você não precisa se sentir inseguro. A insegurança, na verdade, ela te trava. Você já tem potencial, já tá com tudo na mala do seu carro, é só sair. Então vai, ok? Então é isso, gente, para quem escolheu a opção de número 3. Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos na próxima leitura. E se você, por exemplo, seu ascendente, você sabe seu ascendente, sua lua, tem algum signo que você se identifica, de repente dá uma olhada nas outras leituras também, porque pode complementar, né? Ou então você pode fazer um outro questionamento e tal. É isso, um grande abraço e até a próxima.